Vocês estão entendendo como é que funciona o jogo ou não? Se você não estiver divertido no jogo, é porque você é escravo do jogo. Escreve assim, ó, quem não se diverte é escravo do jogo. Se não estiver divertindo, tem coisa errada. Não pagou o preço para sair do tabuleiro. Tem as fases. Uma hora você é tabuleiro e os outros pisam em você. É normal, começa o jogo todo mundo igual. Começa a pisar. Você fala, não, eu sou filho de rico. Você é pisado pelo seu pai, só para você saber. Eu fui pisado lá na Brasil Telecom, fui call center. É uma fase. Só que todo dia sendo pisado, eu falava, peraí, como é que faz para você que parou de ser pisado? Eu perguntei para o supervisor. É assim, eu fui, dediquei. Parei de ser pisado naquele alvo e virei peão, que fica na frente, que o povo sacrifica os peão. Os líderes de empresa, para você saber, os supervisores, eles são só peões. Eu quero chamar a atenção de novo para você entender, presta atenção aqui. Jogo é um termo do latim jocos, que significa gracejo, brincadeira e divertimento. Quem que está divertindo nos jogos? Quem governa os jogos. Você não governa a sua casa, seu casamento não é divertido. Não pagou o preço, não se instruiu, não modelou o que deveria, não resolveu os bloqueios, a vida vira um nojo. Seu filho parece um demônio. Por quê? Porque você é o Lúcifer. Vocês pararam para pensar nisso ou não? Toda vez que você olhar para o seu filho e falar, parece um demônio, você tem que saber, você é o pai do demônio. Você é a mãe do demônio. De 2021 até 2022, quantas fases você avançou? Quantos chefão você passou? Fala aí, quantas fases do jogo você rompeu? Essa resposta dá para ver no rosto da maioria de vocês. Está na mesma fase. Tem gente que leva, a fase é só uma semana bem empenhado. A pessoa leva 1 ano para passar a fase de uma semana. Conta para mim essa sensação, pelo amor de Deus. Tem gente aqui presencialmente, 60 mil pessoas assistindo só no YouTube, fora as outras. Aí a pessoa está assim, cara, eu estou aqui assistindo para ser uma pessoa melhor, esse cara faz eu ficar ruim. Você que pensou isso, você está no lugar certo. Você precisa sair daqui indignado. Você precisa sair daqui e falar assim, eu vou ser contundente, eu serei estratégico, eu vou ser gestor de recursos, eu vou destravar minha comunicação. E se eu te falar que os jogos, cada um é um jogo, e você tem que romper as fases de cada um dos jogos? Deixa eu fazer uma pergunta presencial aqui, ou a da internet, questão de gente vai me atender bem melhor. Quem que vocês conhecem no Brasil ou no mundo que consegue há 10 anos falar sem parar igual eu e não tem um script para falar nada? Fala só um nome, só para saber aqui, só para modelar essa pessoa. Sim, eu não quero ser nada perto dos outros, eu só sei que eu sou, mas eu só queria achar mais um que faz a mesma coisa. Fala um cara que entra no lugar que não tem uns scriptzinhos, uns trenzinhos para ele, não tem uns powerpointzinhos, papapá. Fala um cara. Pode falar, gente. Rapaz, ele faz um negócio, ele é teólogo. Ele faz um negócio assim, ó, desse tamanho para pregar. É brilhante, mas ele segue uma pauta. Pode falar os nomes. Quem? Não conheço direito não, mas o cara que faz um... Fala o nome de alguém aí. Não conheço. Me dá o nome que eu quero pegar. O demônio, alguém está falando ali, ó. Você sabe o que acontece? O Lula sai todo dia com o script para irritar todo mundo, pronto. É pronto. Talvez alguém que fez isso muito bem, sem pensar o que fala, foi o Bolsonaro, por exemplo. Mas não deu certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que significa isso? Não é nada demais. É alguém que venceu os chefões da comunicação. É alguém que aprendeu a ler gente, aprendeu a ler rosto. É alguém que tem interação com a internet. É alguém que sabe, na hora que está falando, vê o que esquenta e o que diminui. É só isso a comunicação. Só que você fala só isso? Falta só 1 bilhão de dados em repertório. Você estuda. Você não passou a fase do estudo. E você está parado nas coisas que o MEC te ensinou. Vocês entendem o que eu estou falando ou não?
Eu não falei para mostrar que eu sou melhor que ninguém, só para falar, nesse jogo aqui eu quero ver quem faz igual. Só para modelar também. Não. Como é que você fez? Eu vou fazer pergunta para a pessoa. Se tiver, não tem problema, não estou falando que não tem, eu quero saber quem fala. Alguém falou ali do Lair Ribeiro, é um gênio. E eu modelei o Lair. E fiquei por não sei quantas centenas de horas ouvindo esse senhor. Esses caras que vocês vão falar aí, é os caras que eu modelei para ficar aqui. Repertório, é o tempo. Quem que você está modelando? Lair Ribeiro é um monstro. O que eu quero que vocês entendam? Todo mundo que eu descubro, se está desfrutando num jogo, eu colo nessa pessoa e vou desfrutar com ela. Eu tenho que modelar. Tem gente que nem sabe que foi mentor meu, mas foi. Porque eu falei, vem cá, neném, você não vai ficar sozinho com isso aí não. Como é que você se diverte num negócio e não deixa ninguém divertir? Eu vou descobrir rapidamente como que faz. Você tem que colar em quem está crescendo. Eu faço isso o tempo inteiro. Qual que é seu time no jogo da vida? Quem que é seu time? Arábia Saudita. Fala um time ruim na Copa aí. Catar, seu time é o Catar. Aí alguém já fala, vai te catar. As pessoas que jogam no seu time estão crescendo? Elas estão sendo mola ou elas estão sendo âncora? Falando do seu time, fala assim, ó, fala humildemente, fala assim, nem time eu tenho, fala. Como é que você vence o jogo? Escreve aí na internet, ninguém constrói nada sozinho. Ninguém entra no campeonato do jogo da vida sozinho, tem que ter um time. Sabe o que eu bato no peito e falo para todo mundo? Os caras do marketing digital ficam puto. Porque ninguém do meu time é melhor do Brasil em nada. Não tem um que é o melhor do Brasil, mas o meu time não afina para ninguém. Escuta o que eu estou te falando, eu vou repetir. No meu time de lançamento, não tem ninguém que é o mais badalado do Brasil. Não tem, nenhum. Só tem um problema, não existe nenhum time do Brasil igual o meu. Todo mundo que começou aqui era tudo pé de chinelo, tudo pé rapado. Não tem nem o maior astro de tráfego do Brasil, não tem o maior em nada. Só tem um problema, não tem nenhum time que faturou mais do que a gente. Não tem nenhum time que inventou moda mais do que a gente. Por quê? Porque time vale mais do que os Neymares da vida. O time vale mais. Você sabe qual que é o grande lance do Messi? Messi não joga para Messi. Messi é um garçom de um time. O Messi usa os caras como pino. O Messi quer marcar um gol, chuta a bola num cara, a bola bate num cara e entra no gol. Eu vi com os meus olhos na Copa isso acontecendo. O que você tem que entender? Quando você joga com um time, você não precisa ter os melhores jogadores, você precisa ter todo mundo no mesmo propósito. Cadê o time? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Cadê seu time? Pega para mim lá o tabuleiro. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Pega o tabuleiro para mim. Traz a mesa aqui. Eu vou te ensinar a jogar. Vocês querem aprender a jogar? Sim ou não? Escreve aí na internet assim, ó. Eu quero aprender a jogar. Eu quero aprender a jogar. Eu vou te ensinar. Pode pôr aqui no meio. Esse aqui é um tabuleiro. Cadê a... Tá aí, né? Esse aqui é um tabuleiro. O tabuleiro tem 8 casas assim e 8 casas assim, ó. Tá do A até o H, do 1 até o 8. São 64 casas. Então esse aqui é um tabuleiro. Você vai olhar para tênis. Tem princípio, tem regra, tem jogadores, tem campeonato. A vida é desse jeito. Tem futebol, mesma coisa. O maior evento da terra é de futebol. É um campeonato. O campeonato dura um mês. Os caras faturam dezenas de bilhões de dólares num jogo. Todo mundo entra para esse campeonato, todo mundo acha que vai ganhar. O campeonato é de 4 em 4 anos. E pouca gente ganha. Só que o jogo da vida não é de 4 em 4 anos, não. É dia após dia. Escreve aí. O jogo da vida é dia após dia. Todo dia tem um jogo. Quando você vira um ciclo, vai mostrar o seguinte: quantos ciclos eu venci, quantas fases eu passei, em quantas áreas eu dominei.
E aqui, ó, eu vou te mostrar. Isso aqui vai destruir um monte de coisa doida da sua cabeça. Presta atenção. Vocês que chegaram e não apertaram o like, aperta o like para nós. Todo mundo começa no jogo como um tabuleiro. Tá aqui o tabuleiro. O dia um cara que inventou isso aqui, conta a história, que o cara que inventou isso aqui, o rei que pediu a invenção estava entediado. E ele falou, eu preciso de alguma coisa para me divertir. Aí os magos e todo mundo ficaram elocubrando um tanto de coisa. Quando ele viu isso aqui, ele chorou. Ele falou, como é que funciona o jogo? É o seguinte, são dois impérios, um brigando com o outro. E o jogo acaba quando matou outro rei. Aí explicou, essa torre é o castelo, esse cavalo aqui é o seu exército, esse bispo é a cobertura espiritual, a rainha é a sua honra, o bispo do lado de cá tem os bispos de esquerda e de direita, vocês entenderam a piada, né? E tem os peões, e esses peões vão na frente para proteger os executivos. E o cara está explicando para o rei só de ouvir já divertiu, ele já estava se divertindo sem jogar. Então eu tenho que derrubar o outro rei? E desde então, é assim que funciona. Um rei entrou na terra chamado Adão. O outro que foi derrubado, um querubim, falou assim, eu vou te tirar daí. E o jogo foi, Lúcifer com a cavalaria dele todinha foi lá e afetou a honra do Adão, derrubando a rainha dele. Bum! Ficou vulnerável, derrubou o Adão. O que aconteceu? Saiu a tropa todinha do Éden e Lúcifer vence o jogo. Aí Deus fala, é o seguinte, vai nascer um cara dessa mulher aqui que vai pisar na sua cabeça. Aí o Lúcifer tá doido, ele entrou em outro jogo, ele ficou caçando, quem é meu inimigo? Ele descobriu, o Abel. Deus agradou da oferta dele. E aí ele vai com a cavalaria para cima dele. Ai, Moisés, vai com a cavalaria para cima dele. Ai, é o Isaac, ai, é o Abraão, ai, não sei o quê. Ai. O que é o lance? O lance é que tudo é um jogo. Você tem que entender quem está de um lado e quem está do outro. Se você quiser saber, o jogo é real, império versus reino. Império das trevas versus reino. Não tem dois jogos. Quando você entender isso, vai mudar tudo na sua cabeça. Você não vai ser tabuleiro de imperador. Qual que é o grande lance? Entender que existem as promoções. Quando o rei começou a divertir muito com isso, aconteceu algo assustador. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero te pagar por isso. Aí o cara que inventou falou, não, mas eu não quero receber. Ele falou assim, ninguém faz nada de graça para o rei. Então vai virar uma ofensa, que vai virar um crime e vai custar a sua vida se você não me cobrar. O cara que inventou o xadrez falou assim, tá bom, já que você quer pagar, coloca um grão, um cereal na casa 1. Quando chegar na casa 2, você vai dobrar o número. Quando chegar na casa 3, você vai dobrar o anterior. Resumindo, não tinha grãos suficientes no império daquele rei para pagar o cara. Aí ele ficou mais surtado ainda. Aí que ele se divertiu. Consiste no seguinte, todo peão na vida, ele precisa andar. Olha só como é que faz para virar rainha um peão, tá? Ele tem que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer peão que conseguir andar 6 casas, vira o que ele quiser. Ele vira torre, ele vira cavalo, ele pode virar bispo, ele pode virar rainha. Fala assim, o bispo, ou fala assim, o peão, que andar 6 casas, pode virar o que quiser. Mas ele tem que fazer o quê? Andar 6 fases. A primeira saída no xadrez, o peão pode dar 2 de uma vez só. Vocês sabem disso ou não? Ele pode alavancar a vida dele. Dependendo do que ele decidir, ele pode em uma tacada já andar 2. Quando ele anda 2, falta quantas para ele chegar? 1, 2, 3, 4. Só que covardemente no jogo, ele é usado para ser abatido. Igual você que trabalha para os outros. Igual você que busca estabilidade. Ele é usado no fronte para proteger a torre, o cavalo, que é o exército, a torre, que é o castelo, que representa o patrimônio, a cobertura espiritual, a honra do rei, que é a rainha, e todos os de trás mandam vocês na frente. Você só precisa andar 4 casas agora. Qualquer um que conseguir resistir, vira o que quiser. Vocês entenderam, não?
Só que esses são os que estão no jogo, porque a maioria dos senhores que estão me assistindo estão no tabuleiro, sendo pisoteados. Filma aqui o tabuleiro manchado. Falaram, não entra com isso aí sujo não, mas é igualzinho a vida de um monte de gente, vem cá. Olha aqui, cheio de mancha. Qual que é o grande detalhe? O grande detalhe é entender a regra do jogo. Você vai jogar com um jogador profissional, você nem vê o jogo acabar. Porque ele vai usar uma jogada chamada rock, ele vai fazer o en passant, ele vai trocar peças de lugar, você fala, mas onde você tirou isso? São regras do jogo e você não sabe, você vai ser atropelado por isso. Por não entender regra do jogo, você vai jogar como um cachorro com uma pessoa. E se você vencer fase, acontece um milagre. Chegou do lado de cá, conquistou aquilo que você sempre quis. Você pode virar o que você quiser. Aí de tanto conquistar isso, você vai para a fase 3. Vamos para a fase 1? Escreve todo mundo assim, ó. Fase 1. Fase 1 é tabuleiro. Fase 2, peão. Fase 3, o que eu quiser de jogo. Qualquer peça que eu quiser, eu me transformo na fase 3. Fase 4, as mãos que movem o jogo. Fase 5, viro o juiz do jogo. Fase 6, viro o dono do jogo. Fase 7, viro o patrocinador, o investidor. Tá dando certo? Não tá dando certo? Vem disso aí. Presta atenção que eu vou voltar. Fase 1, tabuleiro. Fase 2, peão. Se vencer como peão, fase 3, essa é a peça que quiser. Fase 4, ser jogador. É o quê? Peão não é jogador, peão é peça. Qualquer peça que está no tabuleiro são peças, não são jogadores. Eu quero que você saiba disso. Ser promovido na empresa dos outros, você continua sendo peça do jogo. Empreender, você vira a mão que joga o jogo. Você entendeu como funciona? Entendo. Eu vou andar em grupos e instituições que governam isso. Aí eu viro o juiz do jogo. Tem base um negócio desse ou não? O juiz é o cara que faz as leis, é o cara que protege as leis. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando você vira o dono do jogo, você fica aqui, opa, eu vou ter que investir nesse cara aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, troca essa peça aqui. É assim que é o dono do jogo. O dono do jogo fica trocando as peças que não funcionam. O juiz é só para seguir com a regra. Agora o patrocinador é o seguinte, se o jogo aí não funciona, vende isso aí, dá isso aí para os outros, vamos construir outro jogo. É assim que funciona a vida. Agora você entende por que muita coisa não funciona na sua vida? Porque você quer prosperar sendo tabuleiro. Fala com a boca, todo mundo assim, ó, tabuleiros não prosperam. Tem que deixar de ser tabuleiro. Aqui, ó, só tem uma chance do peão prosperar. Presta atenção. Só tem uma chance do peão prosperar. Só se ele chegar aqui, ó. Aí ele prospera e vai para a linha de... Ele sai do front e vai para o back-end. Ele vai para o back-office do negócio. O que acontece lá? Ele ainda continua sendo o líder do jogo dos outros. O que eu aprendo com isso aqui? A luta é de império contra reino. E nesse jogo nós estamos perdendo. Coletivamente. Porque vocês não entenderam o jogo. A parada é o seguinte... Deixa de ser tabuleiro. Eu quero ver vocês escrevendo aí, ó. Eu deixo de ser tabuleiro hoje. Ninguém manda em mim, ninguém pisa em mim. E eu vou pegar essa vida de peão que eu tenho, que é peão mesmo. Peão de fazenda, peão de obra, peão de empresa. Vocês escutaram o que eu falei? É o mesmo peão, olha o nome. Peão de obra. Aqui o peão de obra. Peão de roça, peão de novo. Peão de empresa. Proletariado é peão de empresa. Por que Lula é o presidente do Brasil? Porque ele resetou isso aqui. Ele é dono do jogo. Ele falou uma frase hoje chocante. É a primeira vez que um presidente que não foi empossado governa o Brasil antes da posse. Alguém sabe responder por quê? Porque os juízes é dele, ele é o patrocinador, ele alienou o povo com tudo e colocou 141 juízes que são ministros de tribunais superiores. Para que esperar o 1º de janeiro? Ele já governa o jogo é dele. Por isso que você vai ter que se levantar.
Por isso que eu aceito toda a afronta que fizeram. O que você quer mexendo com política? Deixa eu te falar, eu nunca queria mexer nesse jogo. O problema é que tem tanta gente desqualificada mexendo com isso que é assustador. E aí eles vão mudar as regras do jogo. Vocês começaram a entender que a vida é um jogo ou não? Fala assim, a vida é um jogo. E o interessante é que quando você está perdendo um jogo, você só faz uma virada assim, ó. A virada do jogo. Peraí, mas esse aqui era o que o inimigo estava fazendo comigo. É isso que você faz, você modela o inimigo. É como se você virasse o tabuleiro. Era isso que ele ia fazer? Era. Quando você vê na ótica do que eles estão fazendo, sua cabeça muda, sua cabeça amadurece. Quando você vê na ótica do que eles estavam fazendo, você choca. Vocês não estão chocados agora? Não, põe um puto só por minha conta aqui, deixa ele tocando aqui. Põe ele aqui. Pode deixar ele aí. Quando você vira o jogo, você fica com a ótica de quem estava jogando contra você. O que é virada de jogo? Virada de jogo não é falar que vai vencer, é entender o que faziam com você. Essa é a verdadeira virada do jogo. Virada do jogo não é eu ganhar, não. É eu aprender a forma que faziam comigo. O dia que eu descobri isso, eu falei, já era. Como que é a sensação de andar algemado com a chave da algema no bolso? Você sabe o que tem que fazer, fala, mas está algemado. A chave está aqui no bolso. Pega a chave, põe aqui, abre e pronto. E tem gente que é tão do mal que ele tira a própria algema, a mesma chave, a algema dele, a algema dele, a algema dela, a algema dela. Ele joga a chave fora. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o peão que prosperou, que foi para a linha de trás e virou o cara brabo, que foi chegando perto do rei, entendeu o que o rei fazia e falou, não, eu quero é apitar o jogo. Comecei a apitar vários jogos. Falei, mas não está muito massa isso aqui não. Eu vou é comprar o jogo. Comprei o jogo. Eu já criei jogos, só para você ter uma noção. Depois eu falo, esse trem de ficar acompanhando o jogo é chato. Vou pagar outra pessoa para olhar o jogo. E aí o que acontece na vida? Você governa. Você nunca vai governar sendo tabuleiro, você nunca vai governar sendo peão, você nunca vai governar estando dentro do tabuleiro. Se você for um jogador exímio, você ainda não vai governar. Só governa da fase 4 para frente. Pablo, eu vim numa palestra e agora o trem está complicando. Você sabe por que está complicando? Porque seu cérebro agora está surtando. A maioria dos senhores estão me ouvindo agora. São tabuleiros. Seus sonhos são de tabuleiros. Você quer pegar um código? Os que estão na fase 2, tem alguns que estão na fase 2. Quer pegar um código para esse peão chegar vivo do outro lado ou não? Tem que ir junto com alguém. Deixa eu explicar aqui um negócio para você. Ó. Se você sai, tá aqui uma peça. Se você sai sozinho, o peão come na diagonal. Essa é a regra. Quando ele sai sozinho, olha o que acontece. Alguém sai sozinho. Saiu sozinho, ficou na diagonal. Rodou no jogo. Game over. Game over. Como é que faz para não ser abatido no percurso? Não vá sozinho. Esse cara está aqui, ó. E se ele movimentar aqui, tem um que defende ele. Então esse aqui vai ficar travado aqui. Sabe o que vai acontecer na próxima jogada? Esse cara aqui, ele passa para cá. Só que agora ele está sozinho de novo. Esse aqui precisa se mover, ele precisa de andar com gente. Se ele continuar andando com gente, ele trava o jogo, ele consegue se defender e consegue o batalhão ir subindo. E aí esse aqui fica sem defesa, tem que subir junto. Olha aqui, ó. Fiz 1, 2, 3. Olha isso aqui. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3. Esse cara aqui, que é um mentor que eu tenho, que está atrás, e ele vai lá e te defende. Nós somos um batalhão, a gente derrubou o pino. Quem que conseguiu fazer isso aqui sozinho? É impossível um peão virar qualquer coisa sozinho. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando ou não? Olha o que aconteceu. Sozinho você é abatido. Você conseguiu subir com o batalhão vai lá, cara. O batalhão não vai deixar você cair. E aí a gente sobe em bloco. Para quê? Para esse peão conseguir chegar bem aqui, ó. Qual que é a estratégia? Número 1, infalível, não vá sozinho. E todos têm que saber que nós estamos indo para prosperar. Nós vamos prosperar os peões. Anota assim, ó, todo mundo escreve assim, ó, a revolta dos peões. A revolta dos peões é o seguinte, escuta essa. Se todos os peões subirem, vai acontecer um desequilíbrio no jogo. Quer saber qual que é o desequilíbrio ou não? Se todos os peões subirem, o que aconteceu aqui atrás? Essa turma tem que se mexer, amigo. Essa turma tem que ir atrás.
A revolta do peão é o seguinte: nós vamos prosperar sozinho. Estratégia número 1: sozinho vai cair todo mundo. Sozinho cai. Então nós precisamos andar em bloco. Anda um bloco aqui, anda outro bloco aqui, outro aqui. Esse peão do lado de cá não tem nada a ver com esse peão do lado de lá. É por bloco. Então eu estou movendo num propósito e numa direção. O que vai acontecer? Eu serei promovido. Esse peão que conseguiu chegar aqui, se ele falar assim, eu quero ser um cavalo, ele é um cavalo. Se ele quiser ser torre, ele pega a torre lá que já tinha sido abatida e vira uma torre. E começa o processo. Depois que você desenvolver muito e passar essa fase, o que você vai fazer? Você vai para outra fase. Você vai ser tão bom no jogo como peão que você vai virar os executivos do jogo. Terminou? Terminei. Agora eu vou para outra fase. Minha mão joga. Eu sou jogador, eu sou estrategista. São fases. Fala todo mundo assim comigo. A vida é um jogo. Se a vida é um jogo, o que a gente precisa fazer? Divertir, porque esse é o significado no latim. Quem não se diverte falando inglês, quem não sabe falar inglês. Olha isso aqui, esse peão aqui já sabe, ele quer fugir desse tabuleiro. Qual que é o grande problema? Presta atenção. Se você se divertir testando o inglês, você vai falar. Se você estiver perto de alguém que corrige o tempo inteiro, te dá um pavor. Não ande com quem fica corrigindo o tempo inteiro. Você não vai se sentir divertindo e não vai aprender. Qual é o melhor método na vida para aprender e desenvolver coisas? Se divertindo. Alguém aqui já entrou na minha sala? É um bloco. Está vendo esse auditório aqui? É a metade desse auditório, é um bloco inteiro. E lá eu coloco meu simulador de corrida. Lá está um campinho de jogar golfe. Lá tem uma mesa de ping-pong. Lá fica tudo que é minha diversão. Aí um monte de gente olha e fala, mano, eu estou na Disney. Não, amigo, aqui nós processamos as melhores ideias desse país. Sabe por quê? Porque aqui é divertido. Você olha no instante, só tem brinquedo. Todos os brinquedos que eu não pude comprar e meus pais não me deram, tá lá. Só que os brinquedos estão lá, são miniaturas dos brinquedos reais, da Ferrari 458, da McLaren, dos brinquedos milionários que eu consegui comprar. Fazendo múltiplos negócios. Sabe por quê? Trabalho duro. Essa é a primeira coisa que tem que fazer. Vocês estão entendendo de verdade o que eu estou falando? Quem é o medo depois de você entender isso aqui? Responde aí, quem é o medo depois de você ouvir isso aqui? Ele ainda é alguma coisa, alguém que você precisa despachar. Então se a vida é um jogo, escreve de novo. A vida, Pablo, eu já escrevi, escreve de novo. Você pode escrever isso até você virar dono do jogo. A vida é um jogo. Por que pessoas agora estão com casamentos fracassados? Porque não entenderam o jogo do casamento. Acaso você não sabe, eu vou te explicar uma regra do jogo, tá? De relacionamento. Se você é movido a sentimentos, você vai trair seu cônjuge ou vai ser traído. Mas se você é movido de atitude, isso não vai acontecer. Por quê? Porque se você mexer com qualquer pessoa fora do seu casamento, vai mexer na sua barriga, e isso abala seu sentimento, e você quebra a regra do jogo. E aí você é abalado por sentimentos, você é idiota. O jogo sentimental não é por sentimento, é por atitudes. Eu te provo. Você não acorda nem um dia morrendo de vontade de perdoar ninguém. Já aconteceu isso algum dia? Acordou assim, ó. Ai, que vontade louca de perdoar o fulano que me deve 10 mil. Isso já aconteceu? Nunca vai acontecer. Agora, de manhã você acorda, olha para a pessoa e acorda já com raiva dela, não acorda? E tem que ter atitude de falar. Eu governo sobre esse sentimento e eu escolho amar essa pessoa, mesmo ela me ferrando. Aí o jogo é outro. Jogo de sentimento é de gente barata demais. Você passa num lugar, fulano não me olhou, aí ele acaba o dia dele. Esse é joguinho barato, esse jogo não funciona, isso nem é um jogo. Você criou esse jogo na sua cabeça. Você viu a Maria do bairro fazendo isso com o Celso, Carlos Daniel. Você fica com esse trem na sua cabeça. Qual que é o grande lance que você tem que entender? Entenda a base do jogo, mas melhor do que entender o jogo é modele quem está sendo campeão em todas as etapas. Quem é palmeirense aqui? Palmeiras está ganhando tudo, não tá? Tá ou não? Ou eu estou doido? Tá ou não? Palmeiras e Flamengo ganhando pra caramba as coisas, não estão? Então, não está entendendo a regra do jogo, vai ficar fora. Você sabe por que o Palmeiras está ganhando quase tudo? Sabe como é que funciona ou não? Vocês sabem não? A dona do jogo. Quem está dirigindo o Palmeiras? É
É uma das mulheres mais brabas que tem no Brasil. E ela mete o dinheiro dela lá. E ela faz o regaço. E tá. Dona do jogo, moço. Quando você vê um time sendo campeão, tem um dono do jogo falando: vamos operar no prejuízo para o pau quebrar. E aí ela que sabe jogar, é jogadora, vai lá e mete as fichas dela. E ela fala: põe esse técnico, põe isso aqui, põe não sei o quê. Pode buscar esse jogador lá. Não, mas vai dar prejuízo. Mas a gente quer ser campeão. E quem quer ser campeão não olha para prejuízo. Vocês sabem disso ou não? Escreve assim, ó: quem quer ser campeão vai ter que engolir prejuízo. Vai ter que ter coragem de contratar, vai ter que ter coragem de ter ousadia, senão não vai ser campeão. Ninguém nunca foi campeão com escassez. Ninguém nunca conseguiu ser campeão controlando as despesas na unha. Não tem jeito.